Diz assim a palavra de Deus: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos homens lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ultimato. Acredito que ninguém aqui gosta de ultimato. Mas o que é um ultimato? Podemos dizer que ultimato significa fazer uma coisa e ter um resultado desejado, ou não fazer algo, recusar a fazer aquilo e colher frutos amargos decorrentes dessa decisão. Jesus também falou sobre isso, que é impossível servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e aborrecer o outro. Não tem jeito de você, diz Jesus, servir a Deus e a Mamon. Jesus faz um ultimato. Ele faz isso. Podemos ir lá também de novo para o Antigo Testamento, no dia do profeta Elias, onde Acabe governava sobre Samaria, Israel. O povo de Israel estava ora adorando Baal, ora adorando Deus. Eles estavam, como diz o profeta Elias, no capítulo 18, versículo 21, vocês estão cocheando em dois pensamentos. Vem onde a palavra coxo, ora pende para lá, ora pende para cá. Deus não aceita isso. Por isso ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Que triste, que triste. O profeta faz esse ultimato e o povo não fala nada. Mas retrocedendo ainda um pouco, lá nos dias do profeta, melhor dizendo, do líder Josué, depois que ele introduziu o povo de Israel na terra prometida, Josué, acredito que ele estava velho, e ele chama a responsabilidade o povo de Israel e diz: olha, eu vou servir a Deus. Se vocês querem servir aos deuses, vocês sirvam, eu vou servir a Deus. Ele disse lá: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diferente lá, mais na frente do profeta Elias, onde o povo não falou nada, aqui o povo unanimemente disseram: nós serviremos ao Senhor, Josué. Nós vamos servir ao Senhor. Ultimato. É uma questão de vida e morte. Ou colhemos os frutos decorrentes da obediência ao Senhor na adoração, ou recusamos fazer isso e também colhemos frutos amargos. Espiritualmente dizendo, irmão, ultimato divino é questão mesmo de vida e morte.
Olhando para algumas ocorrências ilícitas que existem no mundo, principalmente em nosso tempo moderno, os assaltantes chegam com a arma em punho e dizem: o dinheiro ou a vida. E quando a pessoa está nesse estado, ele não tem como pensar se ele vai preferir dar o dinheiro ou a vida. E aqui também é a mesma coisa, amados irmãos. Nós estamos lidando com coisas espirituais e elas são muito sensíveis. E é na nossa resposta ao ultimato de Deus que nós demonstramos se estamos do lado direito de Jesus ou do lado esquerdo. Se somos ovelhas ou se somos bodes. Ovelhas, aceita. Ovelha, abaixa a cabeça. Bode, dá cabeçada. Bode, não aceita. Malaquias disse que o Senhor vai fazer diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E é na questão da adoração ao Senhor, irmãos, estar presente congregacionalmente junto com o povo do Senhor. Existe ultimato? Existe, pastor, ultimato? O Rei de todo o universo dá ao homem liberdade para adorá-lo ou não adorá-lo? Será? Você pode achar que não existe ultimato, mas existe. Existe. Porque este salmo vai falar bem claramente quem é adorador, quem reconhece Jesus como governador, juiz de toda a terra, inclusive da sua vida, e quem não reconhece. Portanto, eu quero convidar a você para nós pensarmos juntos aqui neste verso. Então, nós temos aí a nossa proposição. Há somente duas alternativas para o homem diante do Rei do Universo. Primeira alternativa: adore ao soberano Senhor, versos 1 a 7. Adore, não tem como, é um ultimato. Adore ao Senhor soberano. Como eu devo adorar? Os salmos nos mostram aqui 3 comos eu devo adorar a este rei. Primeiro, versículo 1 e 2. Eu devo adorar este rei soberano com disposição entusiástica. Eu preciso adorar esse rei com entusiasmo. E temos nesses versos aqui vocábulos que apontam para uma adoração alegre, reverente, é claro, mas alegre. Cantar ao Senhor com júbilo, celebrar e mover-se, são esses verbos que norteiam esses versículos 1 e 2. Cantar com júbilo não é somente abrir a boca e balbuciar a letra do hino, que somente ouve aquele que está cantando e bem perto de você. Mas é abrir a boca com alegria e fazer com que as pessoas ouçam sua voz. É cantar com coração, cantar vibrante, é cantar com disposição da alma. Celebrar está ligado à vitória e bênção recebida. E quando recebemos uma boa notícia, ou quando comemoramos algum feito que nós gostamos. Eu vou te dar um exemplo. Quando um exército saía para a batalha, pega o exemplo de Davi. Quando Davi saía com seu exército para guerrear contra os inimigos, a cidade de Jerusalém e todas as cidades ao redor ficavam apreensivas. O que está acontecendo lá no campo de batalha? Será que sairemos vitoriosos dessa? Mas quando Davi aparece lá no horizonte, montado no seu cavalo, com os inimigos manietados, amarrados, o general do exército inimigo bem amarrado, disposto das suas roupas, que é a ignomínia, é uma vergonha fazer isso com o chefe daquela nação. E quando o exército vitorioso fazia isso, como a cidade recebia Davi e seu exército? Como? Celebrando. Por isso que tinha uma música em Israel, né? Saul com milhares e Davi com 10 milhares. O povo ia para a rua celebrar a vitória do rei. E como nós estamos celebrando a vitória do nosso rei Jesus? Como nós estamos servindo a Ele? Como nós estamos vindo para a igreja, arrastando o pé,
chegando atrasado na igreja, como nós estamos servindo a esse rei. O Senhor está vendo, o Senhor está com os olhos fitos, o rei de toda a terra sabe da sua disposição, da sua negligência, ou também da sua limitação, ele conhece. Por isso, adore ao soberano Senhor, com disposição e com entusiasmo. Abra a boca e cante com alegria, porque éramos do reino das trevas e o Senhor nos libertou das garras de Satanás e do pecado. Celebremos, pois, o Senhor com alegria. E este salmo fala isso, nos versículos 1 e 2. Mas no versículo 3 a 5, como eu devo celebrar esse rei soberano? Reconheça quem ele é. Versículo 3 a 5. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Adore ao Senhor, reconheça quem ele é. Primeiro você viu o versículo 1 e 2, com alegria, com vibração, celebrando, pulando de alegria. Adore ao Senhor assim. Mas e agora? Reconheça quem ele é. E o salmista aqui mostra 3 razões do porquê devemos adorar ao Senhor. Não é adoração forçada, arbitrária, não é uma adoração irracional, sem uma razão de ser. Ele diz aqui, adore ao Senhor assim, porque o Senhor é o Deus supremo. Por isso que ele requer isso. Deus é supremo em poder, Deus é supremo em justiça, Deus é supremo em amor, em misericórdia. Ele fez isso comigo e fez isso com você. Ele é supremo, adore a ele, porque ele é supremo nesses atributos relacionados a nós. Não há maldade, amados irmãos, no ser de Deus. E todos os seus atos, mesmo que nós não entendamos, todos eles são atos de bondade e de misericórdia. Até mesmo a nossa morte, até mesmo uma doença destruidora, até mesmo isso são atos de bondade do Senhor e de justiça. Reconheça quem ele é. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual devemos adorar ao Senhor, porque ele é o grande rei acima de todos os deuses. O salmista não está dizendo aqui que existem outros deuses, mas na mente dos pagãos existem outros deuses. Mas o salmista não está dizendo que existem. Paulo diz que os ídolos não são nada e que existem demônios por trás dos ídolos. Os demônios estão por trás de adoração aos ídolos. Adore o Senhor, reconheça quem ele é. Ele está acima de toda potestade do mal, ele está acima de Satanás, de toda potestade do ar. Ele comanda o universo, ele domina todas as coisas, ele sabe do que passa no seu coração, ele conhece os seus devaneios, os seus dramas, as suas lutas, mas quede-se diante deste Deus acima de todos os deuses. Este é um grande presente de Natal em dezembro para nós, que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Salmo 103, versículo 19, o salmista enche o pulmão e diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, tudo, irmãos, tudo que você pensar, o reino de Deus domina sobre tudo. E a terceira razão que o salmista diz que nós devemos adorá-lo, reconhecendo quem ele é, está no verso 4 e 5, ele é o grande Criador. Ele é o grande Criador. Das profundezas do mar, irmãos, até os picos mais altos da terra, pertence ao Senhor. Vá lá onde você puder, lá no fundo do mar, e ver tudo que existe lá, pertence a Deus. E suba o mais alto que você puder, nos picos da terra. Eu acredito que acho que é o Monte Everest, que é o monte mais alto. Suba lá se você puder. Lá pertence ao Senhor. Meça tudo.
Se você puder medir, tudo pertence ao Senhor. Tudo. Não há, como diz um teólogo da Holanda, não há um palmo sequer no universo onde Deus diz, isso é meu, isso pertence a mim, eu criei. E o salmista reconhece isso dizendo, olha, Ele criou o mar, Ele criou os montes, Ele criou todas as coisas, inclusive Ele criou você. Salmo 139 diz que, de modo assombrosamente, Ele te entreteceu no ventre de sua mãe. Maravilhosamente, Ele te criou ali, Ele te formou ali. E não somente isso, diz o Salmo 139, que Ele escreveu os dias todos que você vai viver na terra. E diz o Salmo ainda, jamais passará daquele limite que Ele estabeleceu no livro da vida dele. Vai nascer fulano de tal, vai nascer aqui e morrer lá. Ele governa sobre todas as coisas. Então, por isso, adore esse soberano Senhor, Criador do universo. Ele manda, irmãos. Ele governa. Ele quebra a soberba, a vanglória, a altivez dos homens. Todos eles. Todos. Mas adore ao Senhor com tudo isso. Mas versículos 6 e 7 também está com reverência. Adore ao Senhor com reverência. É comum nós vermos a irreverência no culto ao Senhor, não é? É muito comum. Às vezes as pessoas ficam mexendo no celular, pensando em outra coisa. Às vezes está aqui dentro, mas a sua mente está divagando. E quando nós abrimos o culto, nós convidamos o Senhor soberano para estar espiritualmente conosco aqui. E quando nós nos levantamos, nós falamos para Ele o que nós achamos dEle. E quando nós oramos, nós clamamos também por Ele. Então, diante de tudo isso, como devemos nos portar diante de Deus? Como? Por isso temos aqui os 3 verbos no verso 6, que mostram isso. Adorar, prostrar e ajoelhar. Adorar, prostrar e ajoelhar. Você se prostrou diante de Deus essa semana? Você ajoelhou diante de Deus essa semana? Você, lá mesmo na beira da sua cama, você ajoelhou para falar com Deus essa semana? Ah, se você não fez. Lamento dizer que você não adorou o Senhor com reverência. Mas pastor, precisa ajoelhar. Ah, curvar da alma é mais interessante, mas o curvar do corpo também faz parte. Faz parte. Faz parte. Nós precisamos, irmãos, atentar para essas verdades. Precisamos. Os muçulmanos fazem isso sem nenhum constrangimento. Aonde eles estiverem, no centro da cidade, aonde eles estiverem, chegou o momento, eles abaixam ali, prostram o rosto no chão e adoram. Eles estão nem aí se que alguém está rindo ou não. Eu não estou dizendo, e Deus também não está dizendo isso para você no centro da cidade ajoelhar lá. Mas eu acredito que há momentos que o Espírito Santo pode te levar a isso. Mas aqui, irmãos, é a sua vida toda com reverência. Prostrar diante de Deus, ajoelhar diante de Deus. Quem sabe também deitar prostrado mesmo no chão diante do Senhor. Quem sabe fazer isso? Então, veja o verso 7. Esse verso diz que quem adora da maneira que ele descreve nos versos 1 a 6 são ovelhas. São ovelhas cuidadas pelo sumo pastor. Aqui está a diferença. E essa conclusão está em conformidade com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que suas ovelhas ouvem a sua voz. E quem não é sua ovelha permanece com o coração duro e em desobediência. É engraçado que o salmista faz essa transição aqui. Ele vem falando para adorar ao Rei do Universo. Ele vem falando sobre isso.
Mas antes dele entrar no ato de desobediência do povo de Israel, ele diz: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. No versículo 7a. Irmãos, quem é ovelha do Senhor? Ajoelha. Quem é ovelha do Senhor? Adora. Quem é ovelha do Senhor? Sente prazer de estar congregacionalmente no culto. Quem é ovelha do Senhor? Reconhece que Ele é o soberano Senhor sobre a sua vida, sobre toda a terra. Adore ao Senhor, ou, segunda alternativa, versículo 7b a 11, ou mantenha o coração duro e sofre as consequências. Adore ou mantenha o coração duro. Ultimato. Irmãos, mais do que um lugar geográfico, Massá e Meribá denotam um conflito existente no coração do povo de Israel. Denota que eles estavam caminhando para a terra prometida, mas o coração deles não estava ali, pensando no Egito. Oh, Moisés, o que você está fazendo conosco, Moisés? Você tirou a gente da terra, do Egito. Nós estávamos comendo carne lá, na verdade, nós éramos escravos, mas nós alimentávamos bem lá, Moisés. Olha o que você fez conosco. Meus irmãos, o que Deus fez com esse povo? Deus fez maravilhas no meio desse povo. E o restante do salmo ilustra como o povo de Israel se comportou perante a grandeza de Deus. O Senhor libertou o seu povo do Egito, abriu o mar para eles passarem, retornou o mesmo mar em cima dos egípcios, afogou todos eles lá, o exército de Faraó lá. Israel viu o poder e a grandeza de Deus, mesmo assim estava com o coração voltado lá para o Egito. Depois o Senhor tornou as águas de Mara, as águas amargas de Mara em água potável. O Senhor fez isso. Eles reclamaram de sede e o Senhor abriu a rocha e deu água para eles. Eles reclamaram que estavam com fome e Deus fez toda manhã cair o maná. Toda manhã. Eles reclamaram que queriam comer carne, Deus mandou codornizes para eles comerem. Deus ficou tão irado com eles que falou com Moisés: Moisés, eles estão querendo carne, diga a eles que amanhã eles vão comer tanta carne que a carne vai sair pelo nariz deles. Irmãos, dureza de coração diante de tanta maravilha de Deus, tanta bondade de Deus. Será que é Israel só? Será que é só Israel que está com o coração duro nesses últimos tempos? Será? Por isso que o Espírito Santo fala conosco aqui, irmãos. Adora a Deus com reverência, com entusiasmo, com alegria, celebra a Deus. Mas se não fizer isso, é igual ao povo de Israel que pereceu lá no deserto. Igualzinho. Estava tão duro que Moisés mandou que espias olharem a terra. Vai lá, dá uma olhada na terra e vê como que é a terra de fato. 12 espias foram, viram que a terra era boa de fato. Trouxeram até um cacho de uva lá, que 2 homens estavam carregando. Ó, Moisés, a terra é muito boa mesmo. Mas o senhor não sabe, meu querido, isso não é para nós não. Não é para nós não. Olha, o senhor não sabe o tamanho dos homens que tem lá. Só tem gigante lá, Moisés. E é povo treinado em guerra, Moisés. A terra é boa. Sabe qual era o relatório dos 10 espias? Deus não é tão forte como eles. Deus não tem poder para nos dar aquela terra, Moisés. Mas Josué e Caleb falaram: não, Deus prometeu e Deus vai dar. Nós vamos vencer isso. Mas a quem o povo acreditou?
no relatório dos 10 espias. É isso. Por isso que o Salmo 103 diz, não é? O Salmo 103, dá uma lida todo o Salmo, você vai ver lá. Depois do Salmo 23, o Salmo 103 é o que mais produziu hinos em toda a história da igreja. Primeiro é o Salmo 23, depois é o Salmo 103. A maioria dos hinos estão baseados no Salmo 103 e no Salmo 23. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. O povo de Israel esqueceu. E nós, irmãos, também corremos o risco de esquecer dos benefícios de Deus, murmurar de Deus, duvidar de Deus, colocar as circunstâncias maiores do que o poder de Deus. E nós estamos, e o Espírito Santo nos alerta aqui nessa noite. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, esse hoje é contínuo. Se eu chegar amanhã, o Senhor está falando comigo de novo. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Olhe quem você era. Olhe quem Deus fez para você. Olhe a sua família. Olhe o que Deus fez para você. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Hoje, se ouvir a sua voz. Voz de quem, irmãos? Aqui nos diz, voz de quem? Mas em Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz: hoje, se ouvides a sua voz, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz. Então, quem está falando aqui, irmãos? O Espírito Santo. E quem está falando aqui nessa noite para nós? Também o Espírito Santo. Se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então você precisa adorar a Deus hoje. Você não pode faltar ao culto de forma alguma, a não ser que você esteja morrendo. Não. É hoje que o Senhor quer você aqui. É hoje. Deus não aceita justificativa esfarrapada. Ah, não vou ao culto hoje por causa disso e daquilo. Fale isso para o seu patrão lá na empresa. Liga para ele dizendo, não vou ir hoje não, porque eu estou meio indisposto hoje. Não vou ir hoje não. Aí o patrão diz, pode vir amanhã para você passar lá no RH. Irmãos, nós estamos tratando com o Senhor de toda a terra. Nós estamos lidando com Deus. Nós estamos lidando com Deus que nos amou tanto, que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Não tem justificativa diante de Deus. Diga ao Senhor, Senhor, não posso ir ao culto hoje, adorar o seu povo, conjuntamente com o seu povo. Espero que me tenha por excusado. Senhor, espero que o Senhor me entenda, tá bom, Senhor? Fala isso para Deus. Fala isso para Ele. É hoje, se ouvir a sua voz. Não endureça o seu coração. Queridos irmãos, se Deus é o seu Senhor, se você é dele, como o versículo 6 diz, ovelha do pasto dele, então seu coração deve estar sensível também à voz dele. E lamento te dizer que a dureza de coração pode caracterizar que você não é ovelha dele. Dureza de coração pode caracterizar que você não é ovelha dele. Irmãos, vai muita gente para o inferno, muita gente para o inferno. Gente, pastor, vai diácono, presbítero, vai tocador, cantor, vai para o inferno. Vão para o inferno e você vai ver isso no último dia. Muita gente para o inferno. Por quê? Trataram o Senhor com desdém, com menosprezo. Colocaram as circunstâncias maiores do que Deus. Colocaram circunstâncias maiores. E vai muita gente para o inferno. Estão pensando que são salvos e não são. E não são. Que presente de Natal, pastor, que o senhor está falando que é isso, irmão. Adore o Senhor ou não adore, sofre as consequências. Então tem o ultimato do ouvido. Ouve, mas também tem o ultimato do coração. Não endureçais o seu coração.
Seu coração está colocado aonde? Nas circunstâncias favoráveis, desfavoráveis. Pastor, está chovendo, por isso que eu não fui à igreja. Está fazendo muito frio, está fazendo muito calor. Fale isso para Deus, fale isso para Ele. Então, irmãos, esses versos finais aqui também são a voz do Espírito Santo falando com a igreja hoje. Adore ao Senhor, mostre que você é ovelha, mostre que você é ovelha, adore ao Senhor com reverência, com entusiasmo, com alegria, celebra, vem para a igreja dando passos largos, irmão, passos largos. Parece que, eu já vi crente vir para a igreja, parece que está indo para o matadouro, amarrado. Não, vem para a igreja alegre, cantando ao Senhor. Vem para a igreja para cantar louvores ao Senhor. Não, é um marasmo, uma anemia espiritual que o Senhor tem misericórdia. E o Espírito Santo está falando conosco através de sua palavra. Cuidado com isso. Muito cuidado. E aconteceu. E o que aconteceu com aquela geração lá, murmuradora? O que aconteceu com ela? O verso 11 traz uma notícia aqui, irmãos, uma nota muito triste. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vão dando volta aí, murmuradores. Até todo mundo morrer, porque na terra prometida não vai entrar. Vão dando volta aí. Não entrar no meu repouso. Por isso que eu digo a você que há muitos que vão perecer. O apóstolo Paulo diz que desdenhar o corpo de Cristo, maltratar o corpo de Cristo, não discernir o corpo de Cristo, configura em grandes prejuízos espirituais. Ele diz, por causa disso, há muitos de vós fracos, doentes e muitos que morrem. Você sabia disso? Que tem muita gente doente na igreja, não é uma doença meramente genética, não é meramente uma doença física, é um juízo de Deus na vida dessas pessoas, e não adianta pedir o pastor para orar, não adianta pedir outras pessoas para orar, não. Tem que consertar isso primeiro com Deus, tem que falar com Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Depois você lê também esse texto, Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Na verdade, eu quero ler esta passagem aqui com vocês, Hebreus capítulo 3, versículo 10 até o capítulo 4 e versículo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 10, até o capítulo 4 e versículo 3. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles,
Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Essa é a transição que o escritor aos Hebreus faz aqui, que o salmista, ele pega isso lá do Salmo que nós estamos lendo aqui. Quem crê no Senhor? É no versículo 6 que nós lemos aqui, a ovelha do pasto dele. E quem não é ovelha? Quem é endurecido, desobediente, incrédulo? Aqueles como Israel lá. Em qual grupo você pertence? Os obedientes ou os dos desobedientes? Eu falei aqui, vou repetir novamente, tenho a minha mãe como um grande modelo de serviço a Deus. E no velório da nossa irmã legionária, também não teve nem como não emocionar lá naquele velório, onde a filha dela disse, a minha mãe criou 14 filhos e levava os filhos andando a pé 2 horas para ir para a igreja e 2 horas para voltar. Criaram os filhos desta forma. E aqui tem gente que fez isso também. Tem pessoas que também estão aqui. Por quê, irmão? Porque vocês creem no Senhor. Não é porque vocês são superpoderosos, não. Porque vocês creem no Senhor. Sabe de fato quem é Deus, quem está sentado lá no trono. Bem, irmão, muitas pessoas que têm seus nomes arrolados somente na membresia da igreja local vão para o inferno. Vão. Muitos que cantaram, pregaram, fizeram algum trabalho na igreja, não vão entrar no céu, no novo céu e na nova terra. Muitos que experimentaram o poder de Deus, que foram agraciados pela provisão de Deus, que viram e foram participantes de milagres estupendos, vão perecer longe do povo de Deus no inferno. Muitos. Jesus falou isso. E vemos, irmãos, claramente aqui que temos 2 grupos de pessoas debaixo de 2 disposições de Deus. Os versos de 1 a 6 nos afirmam que quem é de Cristo tem apreço por Ele e pelo seu culto. Quem é de Cristo tem apreço pelo culto a Deus. Para esse grupo, diz o texto, Cristo é o seu rochedo. E o que é uma rocha? Firmeza, segurança. Você fica inabalável, indestrutível. Irmão, não é por causa de você, é por causa da sua rocha. É por causa da rocha que é Cristo. Cantar, falar, dizer que ama a Deus, falar tudo isso é fácil. Mostre isso no seu viver diário. Mostre isso estando presente aqui na igreja, cantando ao Senhor. Mostre isso. Porque para Deus você não precisa mostrar que Ele sabe quem você é. Agora, irmãos, o outro grupo, como nos advertiu o Espírito Santo nos versos de 8 a 11, em Hebreus capítulo 3 e 4, estão debaixo da ira de Deus. Estar debaixo da ira de Deus é terrível, terrível. É por isso no capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E eu faço a pergunta para você sair daqui pensando, você está no grupo dos versículos 1 a 6 ou dos versos 7 a 11? Qual grupo você pertence?